Encerrando a nossa série de entrevistas com Babalorixá Paulo de Logum Edé, hoje as previsões para o ano de 2013 são para as cidades de Ibiá e Araxá. Paulo, vamos começar por Ibiá. Como é que está a economia, a agricultura na cidade? Bom, dois setores extremamente problemáticos que precisam de uma atenção grande para que haja crescimento e que dê resultado e lucro nesse ano que vem. IFA fala de uma economia fragilizada, necessitando de ser implementada, e também de uma questão agrícola com problemas. Inclusive, pede que se tenha atenção com a questão de pragas na agricultura, que pode, ou praga, ou alguma coisa, alguma catástrofe natural, ou muito frio, ou chuva demais, que possa dar prejuízo aos agricultores nesse próximo ano. Que eles tenham essa precaução, porque será um ano que tem no decurso dele, no decorrer do ano todo, alguma coisa que vai acontecer, que vai estar atrapalhando a economia deles no que diz sentido, respeito à questão da agricultura. E como também é uma cidade que depende muito também da questão agrícola, e a economia já está fragilizada, ocorrendo isso, estará mais ainda. Vamos falar um pouquinho da política em Ibiá, que está passando por um momento polêmico. O prefeito eleito, Paulo José da Silva, foi cassado pela Justiça Eleitoral e uma nova eleição deve acontecer a partir de 2013. A política lá, como é que vai estar? O que os orixás prevêem para a gente? Bom, Oxê quem fala, e fala numa fase positiva, que traz bons ventos também juntamente com Irossum e bons presságios. Nós teremos um segundo processo eleitoral, se assim pode ser dito, que correrá com tranquilidade. E que dará oportunidade a quem quer realmente fazer, a novas lideranças, entendeu? A pessoas que têm boa vontade e que querem unir essa boa vontade a um mandato para poder realizar em prol da cidade. E no decorrer desse processo, correndo com toda essa tranquilidade, haverá uma eleição que ao final estará colocando Ibiá em mãos que realmente vão estar cuidando da cidade como ela merece e como precisa de ser. Vamos chegar agora em Araxá, começando pelo turismo, que é a menina dos olhos de toda a população, de todos os trabalhadores aqui. O de quem fala, positivo, é um ano de boas atividades e de crescimento no que diz respeito à questão do turismo para a nossa cidade. E ele vem, como diz outro, seguido de Edjob em sua fase positiva, que também confirma, esse bom andamento e esse crescimento. Será um bom ano para nós no que diz respeito ao turismo. Não é ano de grandes conquistas e de crescimento, mas será mantido o que nós já temos, que já é muito bom. Porque só de não ter queda, como se diz, já é um resultado mais do que esperado, e que a gente pode até agradecer. Porque o problema é que se você não tem crescimento, mas tem perda, aí é problemático. Mas será mantido o que nós temos e, como se diz, dentro desse patamar, sem decair nada, e Araxá pode esperar que, a partir daí, nós, inclusive, também precisamos, é o que Edjob nos fala, colocar em prática também alguma coisa para que fortaleça, entendeu? E que a cidade não perca de vista o seu verdadeiro foco,
tá? Se é turismo ou se não é. Que se é para ser turística, que se invista no turismo. Se não é para ser, que se invista no tipo que tiver que ser. Porque aí nós vamos ter realmente uma economia fortalecida. Porque o que acontece é que nossa economia também anda fragilizada. Porque nem bem é turístico, nem bem é mineradora. Tá? E são questões conflitantes, inclusive. Né? Porque se você tem uma cidade turística, ela não pode ser mineradora. Se ela é mineradora, ela não tem como ser turística. Araxá vive esse impasse há um certo tempo. E é por isso que nós precisamos de ver realmente qual é a nossa verdadeira vocação, e mantendo o que nós temos já está muito bom. Agora, o perigo é, se não mantivermos ao longo dos anos, nós vamos perder isso aí, e aí não se está nem num pé e nem no outro. Aí podemos ter problemas. Então, as terras raras, a mineração, a cidade tecnológica podem ser que entrem em conflito com esse projeto turístico. Sim. Por quê? Porque, inclusive, o crescimento turístico, ele depende do quê? Ele depende de uma cidade que seja turística e que vive exclusivamente do turismo e das suas belezas naturais. E mineração, querendo ou não, se ela é um mal necessário, se a cidade tem as riquezas, mas ela degrada. Tá? Ela degrada o meio ambiente, o solo, a água, ela degrada o ar. Quer dizer, então não tem como a gente ter uma cidade que seja turística e que haja como coordenar essas duas coisas. A administração municipal tem tentado fazer isso, o governo do estado tem tentado, até porque é interessante. Tá? A IFA diz isso, que nós temos uma receita que inclusive é levada para o estado muito grande, que vem do turismo. Então, por isso existe esse conflito de não deixar acabar o turismo. Mas chegará um dia que, inevitavelmente, essas duas atividades não conseguirão coexistir na cidade. Isso é fato, os orixás preveem isso. Outra paixão dos araxaenses é o Araxá Esporte Clube, agora na primeira divisão. Como é que o time, o Alvinegro de Araxá, vai trabalhar nesse ano de 2013, já na elite do futebol mineiro? Bom, uma fase que continuará positiva, tá? O Bará nos diz isso, pede apenas que a direção tenha cuidado, que a direção será alvo de intrigas também, de traições e de pessoas querendo derrubá-la, puxar o seu tapete. E o que Fá diz é que não é justo, porque afinal de contas é graças à atual direção que o time chegou ao patamar que chegou. Então, vamos usar aquele ditado popular que depois da onça morta aparece muito caçador. E essa é a verdade. Enquanto o time não se levantava, não caminhava, não tinha projeção, ninguém queria. Tá? Quando ele começou a caminhar, ter projeção, desenvolver um projeto sustentável e, como se diz, chegar onde chegou, agora várias pessoas estão querendo o lugar da administração. E a pessoa que administra precisa ter cuidado com isso, porque IFA alerta que tudo o que puderem fazer para tirá-lo da administração do time, essas pessoas vão fazer. Inclusive pessoas poderosas em torno e contra o nome dele. Okay. Vamos falar agora de política. O prefeito Jeová Moreira foi reeleito nos próximos 4 anos, mas antes mesmo de ser empossado, já está enfrentando um processo judicial que pode ser que ele seja cassado. 2013, o que pode acontecer com esse mandato? O que pode acontecer com a imagem do prefeito? Bom, será realmente um ano muito conturbado e o risco de cassação ele é muito grande. Somente se ele se cuidar muito, e quando eu digo cuidar é com muita proteção espiritual,
e ele é uma pessoa espiritualizada, ele sabe do que eu estou dizendo, do que eu estou falando, é que ele consegue vencer essa barreira, que ele já venceu a primeira, que foi ser reeleito. E para poder tomar posse é outra guerra e outra batalha. A vitória não é garantida, ele corre o risco de perda de mandato. Inclusive essa previsão, ela já tinha sido feita, se não me engano, há um tempo atrás, em meados do mandato dele. Não foi com vocês, acho que na rádio, no meio do ano, ou na televisão, que eu fiz umas previsões e que me perguntaram sobre política. E que dizia que ele poderia ser reeleito, mas que corria o risco de se reeleito fosse de ter perda de mandato. E acho que inclusive está no jornal também, escrito, na imprensa escrita. Então é bom ter cuidado. Vamos buscar nos anais, depois eu vou achar. Não sei se foi diário, se foi na internet ou se foi imprensa mesmo, sem ser online, mas que tem essa previsão, tem. Ok. E ela prevalece agora. Quer dizer, ela está se concretizando, porque ele já está em via de processo judicial, e o risco de perda de mandato é grande se ele não se cuidar. Ou seja, firma o ponto, acerta o passo, como se diz, alimenta as energias para ver se o livre disso aí. Ok, quero que você aproveite para deixar a sua mensagem. Bom, a mensagem principal que Ifá nos deixa é, como eu disse, que se evitem os exageros. Por quê? Porque de qualquer exagero que o ser humano possa ter, dentro do presságio desse Odu, consequências graves podem advir. Tá? É uma energia extremamente poderosa, como eu já disse, estando no seu caminho positivo. É ano que as pessoas que plantaram já há um certo tempo vão estar colhendo. Aqueles que não plantaram, é o ano de plantar que vão conseguir estar colhendo. E, além disso tudo, nós precisamos de ter nesse próximo ano também muita serenidade, porque este Odu, ele é uma energia também que está muito ligada à questão psicológica. Tá? O seu lado positivo, ele traz concretização, boas realizações, equilíbrio, crescimento, fortalecimento psicológico. No involutivo, ele já traz problemas que as pessoas podem ter problema de ordem psicológica. Então, aquelas pessoas que têm tendência à depressão, à síndrome do pânico, é um ano onde ele pode se aflorar, esses problemas de saúde podem estar se aflorando. E muita busca espiritual, porque é um Odu que está ligado à questão da espiritualidade também, e que ao mesmo tempo que ele pode te trazer tudo, ele pode também te tirar tudo. Ele é um Odu de extremos. Então, quem tem muito também saiba guardar e poupar, tá? Porque essa energia ela é de extremos. Ou você tem tudo, ou você não tem nada. É o que a gente chama de Merim de Logum. Muita fé em Deus, se cuidem, como se diz, não desejando também mal aos outros, tá? Porque o caminho da gente, dentro do candomblé, como eu digo sempre, nós não acreditamos na existência de Deus e do diabo. Nós temos apenas um único Deus que é criador de tudo e de todas as coisas, como eu faço sempre questão de dizer, e que este Deus ele tem dois polos, positivo e negativo, que nós cultuamos as divindades da natureza. A mesma água que mata a sua sede te mata afogado. Dependendo do seu ato, de como você se coloca diante da vida, da sua postura diante do outro, do que você deseja e do que você faz ao outro. Aí isso vem de volta para você. Se você planta o bem, nesse próximo ano você colherá o bem. Se você plantar o mal, você colherá o mal. Muito axé, que Logum Edé, que Oxalá, que todos os orixás, que Exu, que é o nosso mensageiro entre o céu e a terra, que é o orixá da fertilidade, da fecundação, que nesse próximo ano possa fazer com que brote, que tudo aquilo que as pessoas plantaram, que seja fertilizado, que seja fecundado e que venha essa fecundação positiva de ouro, de riqueza, de amor, de saúde e de felicidade na vida de todos. Muito axé e muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado a você, mais uma vez. Um bom 2013 para você. Para nós todos.